Olá, bem-vindo ao Clube dos 545. Que alegria estar aqui mais uma vez para juntos fazermos uma meditação na palavra de Deus. Sempre de segunda a sexta-feira, às 5h45 da manhã, um vídeo novo de um capítulo da Bíblia, para juntos entendermos a vontade do Senhor. E ler a Bíblia conhece não apenas a mente de Deus, mas também o seu coração. É sobre isso que nós queremos falar hoje, sobre o coração de Deus. Nós vamos entrar hoje no capítulo 20 de Êxodo, e no capítulo 20 nós conhecemos muito bem os 10 mandamentos que o Senhor entregou para Moisés. Agora, e se eu te falasse que estes mandamentos também podem ser chamados de leis dos relacionamentos? Isso mesmo, leis dos relacionamentos. O que Deus deseja ter conosco, acima de impor regras, é um relacionamento íntimo, um relacionamento aonde nós podemos honrá-lo, ele também vai nos honrar. Vamos ler o verso-chave, então, desse texto, Êxodo 20. Se você tem a sua Bíblia, abra comigo, Êxodo 20, versículo 6. Diz assim: Mas trato com amor leal até 1000 gerações que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Mas trato com amor leal. Esse é o nosso Deus, um Deus de amor. Os 10 mandamentos marcam o início da base da aliança de Deus. Ele deseja ter com o seu povo. Deus começa falando de forma individual e pessoal. No versículo 1, ele se apresenta como o único Deus que a nação de Israel deve servir, denotando assim que ele deseja exclusividade no seu relacionamento com eles. O fato dele proibir outros deuses, imagens que sirvam de adoração e veneração, desse princípio. Tanto é que ele diz que é um Deus zeloso, ou seja, um Deus ciumento, uma linguagem relacional, uma linguagem que mostra que Deus tem ciúmes e zela por aqueles que são deles, que pertencem a eles. O amor de Deus é tão grande que mesmo que venhamos a pecar cometendo adultério espiritual. E o que se trata de adultério espiritual, pastor Mateus? Você pode me perguntar. É idolatria. É quando nós temos algo que é mais importante do que Deus. É um amor exacerbado por coisas ou pessoas. Mesmo quando a gente quebra qualquer um dos outros mandamentos que o Senhor nos impõe, isso vai enfraquecendo os nosso relacionamento com Ele. Mas mesmo que tenhamos quebrado, nosso Deus é misericordioso e muito maior é o seu amor por nós, a ponto de, em Jesus, quebrar toda visitação hereditária, toda maldição que estava sobre nós. Em Jesus nós podemos ter uma nova vida, um novo estilo de vida. Enquanto os 4 primeiros mandamentos falam do nosso relacionamento com Deus, do verso 3 até o verso 11, os últimos 6 apontam para o nosso relacionamento uns com os outros, do verso 12 até o verso 17. O verdadeiro amor se revela em saber se relacionar, tanto de forma saudável e correta com Deus, mas também uns com os outros. Os mandamentos aqui expostos são de cunho moral, o que chamamos leis morais, das quais o próprio Jesus ensinou, seguiu, sabe, e recomendou que a gente seguisse. Na verdade, Jesus foi até além. Jesus falou que nós começamos a ser mudados, que não bastava a gente cumprir as leis de maneira religiosa, de todo o coração. Sabe, essas leis morais são diferentes das leis cerimoniais, das leis civis ou judiciais. Essas não precisam ser mais cumpridas. Elas foram usadas naquele tempo para organizar o povo, para poder trazer julgamento para o povo por causa, né, dos seus conflitos, das suas brigas, e também para trazer um estilo de vida saudável para aquele. Mas em Jesus nós não temos que seguir mais essas leis. Apenas entender as leis morais e vivê-las de modo fiel. Sabe, Deus tem o direito exclusivo de nos possuir. A gente pode fazer aqui uma analogia do casamento, né? Ou seja, se Ele nos fez, Ele nos comprou, nós, como noiva dele, como sabe, propriedade exclusiva, esse povo especial, precisamos ser leais a eles. Isso porque quando nós aceitamos Jesus, nós não estamos apenas levando conosco os benefícios dessa aliança, mas também as exigências que o seguir a Ele demanda de nós. Você já entregou sua vida para Jesus. A sua vida não é sua, propriamente dita, mas ela
pertence a Jesus, né, e nós não podemos escolher só as coisas boas de um casamento, não é mesmo? Nós também precisamos, né, assumir as coisas ruins. Não há como ter Jesus como Salvador se nós não queremos Ele o Senhor das nossas vidas. Não há como viver as alegrias com Ele se também não estamos dispostos a abraçar o sofrimento que esse caminho nos impõe. A base da harmonia em qualquer tipo de casamento, né? Ou seja, quando eu digo qualquer tipo de casamento, ou seja, daquela época, de hoje, entre um homem e uma mulher, nos lares, nas comunidades, nas cidades, e até no país e no mundo, dependem das pessoas não apenas quererem cumprir os últimos 6 mandamentos, ou seja, eu vou apenas ser saudável, agir corretamente nos meus relacionamentos com as outras pessoas. Não, nós também precisamos fazer de Jesus Rei das nossas vidas, das nossas escolhas. Isso só porque em Jesus nós podemos cumprir toda a lei. Só nele nós temos força, só nele nós temos a graça de cumprir toda a lei. Sabe, Jesus questionou muito os fariseus, os mestres da lei da época, porque eles eram muito rigorosos, eles queriam que todo mundo cumprisse toda a lei, mas eles mesmos não cumpriam toda a lei. E se a gente peca em um item da lei, a gente está pecando, descumprindo toda a lei. E Jesus é capaz de nos perdoar. Jesus é capaz de nos dar graça para esquecer do nosso passado, sabe? Para não sermos livres da nossa condenação e começar uma nova vida. Nele podemos ter intimidade com Deus, sabe? Nele podemos experimentar novidade de vida. Sem Jesus, seremos como o povo de Israel, um povo que tinha medo até ouvir a voz de Deus. Pediam para Moisés falar com ele, mas não Deus. Medo de se aproximar de Deus. Jesus nos revela o verdadeiro amor do Pai, que dá a sua vida por nós, né, na morte mais cruel que existiu, a morte de cruz. Sabe, o amor do Pai é revelado quando ele, né, pede o seu filho para fazer isso. Ele sofre junto com o filho. Jesus é o príncipe da paz. É por isso que nossa esperança não reside no mundo que o rejeitou, mas nossa esperança está num Cristo ressurreto. Se ele não tivesse ressuscitado, tudo bem, nós podíamos duvidar, mas ele ressuscitou. Nós podemos crer que ele vai voltar. E quando ele voltar, vai reinar sobre todas as coisas. Tudo vai estar debaixo do teu governo. Nesse dia, o casamento vai ser perfeito entre o Cordeiro, Jesus e a sua noiva. Ah, vai acontecer uma celebração maravilhosa. As bodas de um novo mundo. E você, tem entendido que Deus não quer que você cumpra apenas regras, mas que você viva um relacionamento íntimo com Ele, sem viver esse relacionamento íntimo? Nunca você entenderá as regras. Você vai entender que é obrigação e não lealdade. Mas hoje o Senhor te coloca diante da sua aliança. Ele te chama a ser fiel a Ele, da mesma forma que Ele sempre foi fiel. Você recebe essa palavra de fé? Vamos orar nessa hora. Vamos pedir ao Senhor para nos ajudar a viver relacionamentos baseados no seu amor. Oremos. Senhor, nós queremos te louvar, porque temos entendido que o Senhor não é um Deus frio, distante, um Deus estático, mas é um Deus de perto, um Deus que providencia o caminho, um Deus que, Pai, coloca para a gente a sua aliança, de tal modo que nós possamos entender o que o Senhor quer de nós. E nós podemos viver aquilo que o Senhor quer de nós. Nos ajuda, Senhor, a ter relacionamentos saudáveis contigo, mas também uns com os outros. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então fica assim, eu oro por você, você ora por mim. Amanhã temos mais um capítulo para meditar na Bíblia. Um forte abraço, Jesus te abençoe, tamo junto com Jesus.